Então, nós vamos começar a sessão de hoje fazendo uma apresentação mais abrangente do que seja épica e do que seja épica latina, antes de entrar no nosso conteúdo específico para esse período, para as sessões todas que nós vamos realizar, que é a obra Eneida do Virgílio, né? Então, hoje, eu quero mais alertá-los para conceitos, temas, palavras-chave, uma nomenclatura até específica em vários aspectos, que vai ser recorrente no trabalho da gente ao longo dessas próximas semanas, né? Então, eu sugiro até que tomem nota de algumas questões, né, se acharem importante fazer isso. Quando a gente fala, então, de épica latina, a gente vai estar falando de conceitos que também vêm da época grega, né, que é uma literatura de um período que antecede o período clássico grego, né, nós estamos falando de uma literatura arcaica, do século VIII, antes de Cristo, às vezes falam do século IX, depende, né, do pesquisador, e que tem no poeta, suposto poeta Homero, o grande referencial, digamos assim, né, autoral, né. Então, quando a gente estiver falando de épica latina, a gente vai estar falando, junto com a épica grega, de métrica e de matéria, né. A gente vai estar falando de uma narrativa de matriz homérica, como está colocado aí no PowerPoint que vocês estão vendo. E aí, quando eu falo dessa épica grega, homérica, eu estou falando de duas obras, da Ilíada e da Odisseia, épicos gregos famosos e que são referencial literário para o Ocidente desde sempre, desde a sua época até hoje, né? Não bastasse que continuam sendo traduzidas essas obras nas várias línguas, inclusive no Brasil, né, com várias traduções bastante recentes dessas obras, além das antigas, né, das que vêm do século XIX e antes disso, com certeza, essas duas obras foram referência, tornaram-se, então, matriz, nesse sentido, para outras narrativas de caráter épico que vieram a seguir. Além da matéria, que é essa narrativa de matriz homérica, a gente tem a métrica. A métrica é o uso de um determinado verso, que se chama normalmente de verso heróico, e que tem, tecnicamente, uma formatação hexamétrica, ou seja, tem 6 pés métricos, né? E o quinto pé é marcado por um dátilo. Não vai ser hoje que a gente vai olhar a questão métrica, vai ser em outra oportunidade, mas já é preciso que tenha esse referencial. Quando a gente fala, então, de épica antiga, a gente está falando de uma matéria e de uma métrica específicas. Não quer dizer exclusivo, não quer dizer que só pode ser sobre esse tema. A discussão é um pouco mais ampla do que isso, mas, essencialmente, a gente vai estar falando de feitos narrados num determinado metro, né? Então, a gente vai estar falando de feitos heróicos. No caso da Ilíada, a gente está falando de Aquiles. No caso da Odisseia, de Ulisses. Ao mesmo tempo que a gente está falando de algo que parece majestoso, né, ao mesmo tempo que estamos falando de feitos heróicos, de grandes homens realizando façanhas, a gente está falando de obras que também envolvem o que eu chamaria de drama e silêncio. Drama em que sentido?
Drama no sentido do teatro mesmo, no sentido de que essas narrativas não contam apenas, exclusivamente, com um narrador, né, um narrador que tudo sabe e que pode relatar todos os acontecimentos. Mas essa épica, tanto a grega quanto a latina que veremos ainda, ela também é recheada, marcada por um traço de discursividade que a gente associa ao drama no sentido teatral mesmo, ou seja, a gente vai encontrar em várias oportunidades o discurso direto dessas personagens. Tal como acontece no romance, é claro, o romance é uma narrativa, o romance tradicional tal qual a gente conhece ele. Né? Ele é uma narrativa, mas obviamente que ele não deixa de trazer discurso direto, ou seja, diálogos, etc. Então, eu quero demarcar que essa época grega e latina, essa época da antiguidade, também traz esse traço dramático, né? Esse traço de teatralidade. Também importa pensar em drama no sentido da habilidade retórica que vai estar sendo transmitida nesses discursos diretos, né? Não estou falando da habilidade narrativa do eu poético que aparece nessas obras, né? Aquele eu poético que a gente costuma chamar de Homero, aquele eu poético que a gente identifica com Virgílio. Eu estou falando dos próprios personagens, né, mostrando a sua habilidade discursiva, como são capazes de convencer ou de convencer, né, no sentido de garantir a aprovação ou de dissuadir, né, um outro personagem. Como são discursos carregados de emoção, né, com dispositivos da retórica antiga que demarcam essa tal habilidade, né, essa proficiência discursiva. Ao mesmo tempo que acontece isso, em geral, com os personagens masculinos, né, não que nunca possa acontecer um discurso interessante e emocionante na voz de uma personagem feminina, né, isso acontece, por exemplo, de novo, a Rainha Dido em Cartago, né, que é uma personagem feminina que tem voz. No entanto, há outras personagens, tanto nas narrativas de matriz homérica, né, nas narrativas de Homero, quanto na de Virgílio, a gente precisa, deve, nos dias de hoje, estar atenta também ao silenciamento de determinadas personagens, né? A gente vai encontrar personagens femininas que sequer têm uma palavra a dizer. Outras que dizem algumas palavras, mas que são silenciadas, com dispositivos variados, que agora não vem ao caso de entrar em detalhes. E tem outras que têm a palavra por muito tempo, mas depois são silenciadas por um dispositivo bastante natural, digamos assim, que é a morte, né? Quanto que essa morte é natural ou não, é outro caso. Quando a gente fala, então, de silenciamento, a gente está falando de um posicionamento crítico na leitura dos clássicos, por assim dizer, né? Clássicos no sentido dos clássicos da antiguidade que nós, dentro do curso de letras clássicas na UF, estudamos. Esse posicionamento crítico tem levado algumas autoras, né, a tentar reescrever épicos, ou pelo menos trechos dos épicos, dando voz a personagens, né? Então, aqui, por exemplo, no The Silence of the Girls, a gente vai encontrar personagens femininas da épica homérica tendo voz, podendo falar. Depois a gente pode elaborar mais a respeito desse livro, o que ele representa. Dessa autora Pat Parker, né? Até onde eu sei, ele está disponível em inglês e em português, mas em português numa edição
lá de Portugal, a qual eu não consegui ter acesso nem para comprar a edição digital, parece que tem uma limitação, né, para a tradução, visto que é uma tradução, deve ter só os direitos autorais para Portugal, alguma coisa desse tipo, tá? Essencialmente, esse livro vai focar nas prisioneiras de guerra da Ilíada, tá? Esse The Silence of the Girls, né? Então, na relação dessas prisioneiras de guerra, que ficam ali no acampamento dos gregos, né? E como elas vão ser tratadas e o que elas pensam, e como elas se manifestam, não no trato necessariamente com os seus donos ali, porque é isso que acontece. No momento em que elas se tornam escravas e objetos sexuais, né, elas passam a ter um dono, um senhor, né, e o livro não diverge da narrativa da Ilíada, ele simplesmente nos faz acompanhar o que pensa, né, a Briseida, o que pensam outras personagens ali, e como a gente poderia ter uma visão feminina do acampamento de guerra dos gregos, tivessem essas personagens voz na épica homérica, coisa que elas não têm, né? Como vocês devem saber, a Margaret Atwood, né, uma autora super conhecida, né, canadense super conhecida, fez também uma obra que é a Odisseia de Penélope, essa está disponível no Brasil em português, né, escreveu em inglês, mas está disponível no Brasil em português, em que ela dá voz justamente à Penélope, né, que é a personagem, por assim dizer, silenciada na grande obra de Homero, conhecida como a Odisseia, né, em que a gente tem Odisseus, ou em latim a gente usa o termo Ulisses, como personagem principal. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que, se a gente vai ver uma obra, especificamente a Eneida de Virgílio, partindo dessa matriz homérica, que é a da narrativa de feitos heróicos, e que o herói é, o mais das vezes, quase que unanimemente, um homem, ao mesmo tempo eu quero que a gente leia essa obra pensando no que está silenciado, o que não está dito, o que não está apresentado. Importa tanto o que está lá presente, quanto o que está ausente, estando presente justamente na ausência. Importante observar essas coisas. Bom, aqui temos um trechinho em latim, a tradução dada, espero que esteja fácil de visualizar, né? Res gestae regumque ducunque et tricia bella, quo scribi possent numero, monstravit Homerus. As façanhas dos reis, façanhas sendo res gestae, dos reis e dos chefes, regumque ducunque, e as guerras funestas, et tristia bella, em que metro se pode escrever, quo scribi possent numero, Homero o mostrou, monstravit Homerus. Um latim bem simples e com a tradução do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos bem colada ao latim, acho que fica fácil até de identificar as palavras, né, mesmo para aqueles que não têm proficiência em latim ainda. Por que eu trago essa frase, né, na verdade são 2 versos, porque se tratam, essas palavras vêm da chamada arte poética, né, que seria um tratado de estética da Antiguidade Latina, que na verdade é uma epístola, a chamada Epístola aos Pisões, né, escrita em versos por Horácio, autor do século I antes de Cristo,
E aqui, como eu disse, está na tradução do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, que eu mantive, porque o professor Paulo Sérgio é autor do livro Épica 1, da Biblioteca Latina, que é uma coleção de livros didáticos editados pela Unicamp, onde o professor Paulo Sérgio é professor de latim e literatura latina, né? E que eu sugeri como referência bibliográfica para esse primeiro encontro, né? Nessa obra, o professor Paulo Sérgio elenca os elementos principais da época da Antiguidade e da época latina, menciona alguns autores que precedem Virgílio, por exemplo, Ênio, sobre o qual ele discorre um pouco mais, e depois vai fazer uma panorâmica da obra Eneida, do Virgílio. Bom, e por que então que eu trago esses dois versos, essa citação? Porque tem elementos fundamentais sobre o que eu acabei de falar. Então, eu estou atestando com uma declaração, uma afirmação da antiguidade, né, de um intelectual da antiguidade que é coetâneo, né, viveu na mesma época e lugar de Virgílio, sobre como se entendia a épica. O que era essa épica no século I a.C.? Né? Era uma épica pautada naquilo que eu acabei de falar, narrativas de feitos heróicos, né? São reis ou generais, né? Chefes nesse sentido, lideranças militares, né? E aí fala das guerras funestas. Guerra, obviamente, entra sempre em pauta, né? Na discussão da épica, né? Ilíada, como vocês sabem, é a narrativa heróica, né? Do combate que supostamente aconteceu entre gregos, vários povos da Hélade, né? Não a nacionalidade grega como entendemos hoje, mas vários povos que tinham digamos, uma fundação em comum cultural, né? Em comum e linguística, né? Muito aproximada, contra os troianos, né? Supostamente uma guerra ocorrida, mas que tem um caráter mítico, né? E a Odisseia, como creio que também saibam, é a decorrência dessa guerra, é a tentativa de um dos heróis, Ulisses, chegar à sua terra natal, né, numa viagem que se alonga por 10 anos, né, por uma década, até ele conseguir chegar a Ítaca, a ilha de onde ele era natural e era o rei, né. Bom, o metro também está nesses versos, ó. Em que metro se pode escrever? Quem mostrou? Homero, né? O grande autor, o poeta maior, né? Referências assim acontecem frequentemente na antiguidade. E o metro é o metro que eu já falei para vocês, né? É o hexâmetro datílico. Tanto em grego quanto em latim, é esse metro que vai ser utilizado como referência para o que a gente chama de poesia épica. No nosso caso, a gente está se focando na poesia métrica de caráter narrativo, de narrativa heróica, o que é diferente de uma poesia hexamétrica didática, por exemplo, tá? E essa é uma discussão para outra oportunidade, não para agora. Bom, narrativa heróica. Se é uma narrativa heróica, é uma narrativa que vai falar de alguns pontos, vai trazer alguns pontos que se repetem, tanto na época grega, quanto na latina, quanto na época posterior. Eu queria aqui já talvez assinalar o maior épico em língua portuguesa, os Lusíadas, né, do Camões, datado do século XVI, e que vai tratar justamente desses temas que eu estou trazendo aqui: explorações marítimas, expansão territorial, imperialismo. Então, uma outra maneira de olhar também essa narrativa heróica, digamos, uma maneira contemporânea a nós, e que não quer dizer que não seja pertinente,
o meu entendimento sempre dessa leitura crítica dos clássicos é que a gente deve lê-los com o repertório que nos é conhecido, lê-los com tudo que foi acumulado ao longo desses séculos todos e com o que nós vivemos, com a nossa própria experiência intelectual e de vida, né? Ou seja, o conhecimento por experiência também é fundamental para fazer uma leitura crítica dessas obras, não importa quão distantes elas estejam no tempo e no espaço. E se eu estou dizendo isso, eu estou falando isso porque quando você lê uma obra como, por exemplo, Os Lusíadas, que fala desde o seu início, desde os versos iniciais, das explorações marítimas portuguesas, da expansão territorial que isso representou. Não vamos nos esquecer que Portugal assentou colônias lá no extremo da Ásia, né? Na África, no nosso continente americano. Então, obviamente, a gente está falando de uma expansão territorial, e quando a gente fala de expansão territorial, a gente está falando de imperialismo, né? A Eneida, do Virgílio, é toda uma narrativa preparatória, e eu diria até de justificação do estabelecimento de um império, ou seja, da dominação sobre outros povos e da expansão territorial, que quando foi escrita nem era ainda o ápice da expansão territorial romana, que vai se dar no segundo século depois de Cristo, tá? Bom, então, estamos falando de feitos heróicos, o que é muito nobre, personagens nobres, elevados, que nos interessa ver também dessa maneira. Mas também estamos falando de silenciamento, de misoginia, de imperialismo. Outra citação aqui, em latim. Cedite Romani scriptoris, cedite grae, nescio quid maius nascitur Iliad. Escritores romanos, cedei, cedite Romani scriptoris, cedite grae, cedei gregos, pois nasce um não sei que, nescio quid, e aí maior que a Ilíada, bom, nescio quid nascitur, né, pois nasce um não sei que, maius Iliade, maior que a Ilíada. Essa é uma afirmação de Propércio, né, poeta latino, que com certeza teve contato com o conteúdo da Eneida ainda antes de sua publicação, entenda-se, circulação, né, dos manuscritos e suas cópias, né, de cópias dos manuscritos, e que antecipava num dos seus poemas, então aqui vocês têm a referência, né, bibliográfica, eu tirei esses dois versos da introdução feita pelo professor João Oliva Neto, na edição da Eneida, da editora 34, que é a obra que a gente vai usar como referência para os nossos trabalhos aqui ao longo das próximas semanas. Ele cita a tradução do professor Guilherme Gontijo Flores, que é também da Federal do Paraná, assim como o professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, que também tem um curso sobre Eneida no canal dele no YouTube, que eu recomendo que assistam, né? Bom, o que importa aqui observar? Importa observar que estamos falando de mais um personagem importante da intelectualidade do século I a.C., e que mais uma vez usa como referência, né, essa matriz homérica
para aludir a uma obra romana que estava para surgir, né? Então, obviamente, ele está enaltecendo uma obra que era de conhecimento de poucos, com certeza, àquela altura, que, até onde se sabe, teve algumas leituras parciais feitas para o Augusto, Otaviano Augusto, né, o Princeps, né, uma obra que teria sido encomendada por ele, né, por esse, digamos, líder, né, da Roma do século I antes de Cristo, sobre o qual também aqui não teria oportunidade de ficar elaborando muito, mas sobre o qual é possível ler bastante na internet, e que vai aparecer como personagem da nossa obra, e nos momentos oportunos poderemos conversar mais sobre ele e o que ele representa. Né? Então, aqui importa muito observar como havia uma grande expectativa em torno dessa obra que ia surgir, um grande poema épico latino, né, escrito em latim, para os romanos. E é essa obra, né, que traz como personagem principal esse rapaz de barba, carregando no ombro o seu velho pai, e apegado a ele logo atrás, o seu pequeno filho. Essa escultura, que está na Galeria Borghese, em Roma, do famosíssimo Bernini, numa data aproximada de 1616, pode ser um ano a mais, um ano a menos, ela simboliza o que é a Eneida na leitura mais convencional, ou seja, de que temos um personagem principal, que é o Enéas, que é um personagem masculino de caráter heróico, cheio de pietas, a pietas, que se costuma traduzir um pouco de maneira simplista, como piedade, não é a piedade cristã, nós estamos falando de um mundo pagão e de um conceito de pietas mais complexo, mas um dos indicadores da pietas é justamente ele estar carregando o velho pai Anquises, que é um personagem da nossa história, né? Não está só na escultura, aos ombros. Por quê? Porque ele nem se levantava da cama quando Enéas foi orientado a deixar Troia em meio à batalha final que derrubou a cidade, né? O Anquises, carregando na mão símbolos de Troia, dá mais um indício da pietas, porque a pietas romana, um conceito romano por excelência, aborda não só essa devoção aos seus pais, às pessoas que são a origem do teu genus, da tua família, mas também uma dedicação, um respeito à tua pátria. E aí a gente tem os símbolos chamados penates, que são os símbolos divinos da pátria troiana, que Enéas vai carregar na sua grande aventura heróica, até chegar à Península Itálica e se estabelecer por lá, não sem batalha. Depois a gente tem o filhinho dele atrás, que vai representar também um papel importante na nossa história, e que traz também nas mãos um símbolo da pátria troiana. São esses três elementos masculinos que estão representados nessa escultura. E importa que a gente observe que são esses três elementos masculinos representados nessa escultura. Nesse momento, eu não vou me estender mais a esse respeito. Bom, aquela escultura do século XVII, de um grande escultor, né, do Renascimento italiano, aqui a gente pode ver uma estatueta etrusca,
Os etruscos habitavam a Península Itálica, são um povo de intensa ligação com os latinos, né, que a gente chama hoje de romanos, né, e como vocês podem ver, é uma estatueta bastante, digamos assim, primitiva, né, estabelecida a data como século IV antes de Cristo, no Museu de Villa Giulia, também em Roma, e vejam que o elemento, digamos, essencial da Pietas romana está marcado aí pelo Enéas carregando o pai no colo, né? Me parece que isso seja um escudo do lado, alguma coisa do tipo. Como eu disse, é um trabalho já muito menos rico em detalhes, né? Um trabalho mais rústico, digamos assim, até pelo tempo, pelo material que é utilizado, né? Mas ele é importante para a gente entender que antes mesmo de Virgílio escrever no século I antes de Cristo uma obra como a Eneida, já fazia parte do imaginário dos povos itálicos a presença de Enéas por lá, e desse Enéas com esse perfil de um guerreiro piedoso, ou pio, se preferirem. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Quando eu falo desse Enéas, que é um personagem que tem um aspecto mítico, né? Não estou afirmando que não tenha havido um príncipe Enéas, né? Não estou dizendo que não tenha havido. Eu só estou dizendo que ele carrega consigo um caráter mítico. Enéas é um personagem que aparece lá na Ilíada de Homero, no canto 20, creio que está certa sobre isso, né? E que já aparece com essa perspectiva de liderar um grupo de troianos que, de alguma maneira, ainda salvaria essa estirpe, né? Ela não seria totalmente extinta pela derrota frente aos gregos. Mas voltando a esse personagem Enéas no âmbito da Eneida, no âmbito dessa construção épica romana do século I antes de Cristo, se a gente está falando de imperialismo, como eu afirmei que vamos falar de imperialismo, ou seja, de explorações marítimas e de expansão territorial, que são características de uma potência imperialista, a gente também está falando aqui de um imperialismo que vai decorrer de um cenário um pouco mais complexo, porque nós estamos falando aqui de um herói, mítico que seja, mas que é vítima de um combate militar. Ele é um sujeito no exílio. Ele é um sujeito que vai cumprir um périplo, uma peregrinação. Ele vai de um lugar para o outro, para o outro, para o outro. Aí você fala, bom, tudo bem, isso é a Odisseia do Ulisses. Não é a mesma coisa. O Ulisses está voltando para sua casa, para o seu reino, para sua esposa, supostamente, né? Vai voltar para Ítaca. O Enéas é uma odisseia, é uma viagem de volta até certo ponto, construída, porque se entende no elaborar de toda a narrativa que os troianos teriam partido da Península Itálica em algum momento e se assentado já ali na ponta da Ásia, que era onde se localizava Troia e onde essa cidade se tornou o maior epicentro comercial, né, daquela antiguidade remota, né, remota, porque a gente está falando de uma guerra que teria acontecido no século XII antes de Cristo, não é nem no oitavo, que é quando a gente atribui a escrita, né,
a produção oral e, posteriormente, escrita da Ilíada e da Odisseia. Então, voltando aqui, eu gostaria que a gente pensasse também e refletisse, quando formos ler os vários livros que compõem a Eneida, sobre esse sujeito que é, sim, um guerreiro, que vai, sim, para o combate, que vai, sim, ocupar um território que tem uma população autóctone, portanto, ele tem um traço imperialista, né? Mas é um sujeito que vem como um exilado, e que vem num périplo, numa peregrinação, numa saga, de cidade em cidade em cidade. E isso é importante que a gente observe. É um pouco distinto de gregos indo para Troia resgatar uma suposta prisioneira, né? Se quisermos tratar dessa maneira a Helena. Aqui é diferente. Aqui a gente está falando, talvez até possamos usar anacronicamente a palavra refugiado. E Enéas não está sozinho, não está só ele, o pai e o filhinho, né? Vem um grupo de troianos com ele, as pessoas que ele conseguiu resgatar de Troia antes que todos os demais se tornassem ou mortos, os soldados, ou prisioneiras de guerra, espólio de guerra, as mulheres. Quando a gente fala de um refugiado, vamos pensar no Enéas como um exilado da sua pátria, a gente pode ver, por exemplo, esse itinerário de Enéas. Eu peço desculpas por não ter um arquivo com melhor qualidade. Essa é uma fotografia que eu tirei com o meu celular, das páginas 882 e 883, mais uma vez da Eneida, editada pela 34, com o trabalho, né, de preparação feito pelo professor João Oliva. Mas quem tem o livro vai poder ver com muito mais clareza, quem não tem vai ter que fazer um esforço aí de visão, né, para observar como a gente está falando aqui de Troia, espero que vocês vejam onde eu estou circundando aqui, nós estamos falando de Troia, né, saindo de Troia, partindo, então, para vários outros pontos, ó, eu estou seguindo aqui com o cursor a trilha pontilhada, né? Então, vem por aqui, aí chega a Creta, né? Então, parou aqui num lugar chamado Eneia, depois vem para Creta, depois segue aqui, ó, margeando Esparta, várias cidades, vem até o Ácio, né? Continua aqui, meu cursor sumiu, voltou. Continua aqui, por essa margem aqui da Grécia, aí vai, atravessa aqui, o cursor some, não sei porquê, atravessa aqui o mar, vai parar na bota, né, no salto da bota da Península Itálica, continua toda a viagem, ó, estou circundando aqui com o cursor branquinho, chega até a Sicília, aqui é Etna, tá vendo como ele some? Depois continua circundando a Sicília, aqui da Sicília vai parar em Cartago, terra de Dido, norte, extremo norte da África, né? Depois volta para Sicília, e aí sim, contornando aqui essa ponta já da bota da Península Itálica, vai fazer a rota que vai chegar aqui no território onde futuramente será fundada Roma. Não é Enéas que funda Roma. Enéas funda outras cidades, né? Inclusive uma cidade aqui nessa região conhecida como Lácio, né? Mas serão depois os seus descendentes que fundarão Roma. A Eneida vai fazer uma junção
digamos, narrativa mítica que envolve Enéas como o elemento originador do povo romano, né, um dos elementos, junto com os autóctones latinos ali, e vai juntar isso à lenda famosa da fundação de Roma por Rômulo, né, depois de ter matado seu irmão Remo, os dois tendo sido amamentados pela loba, como reza a lenda. Então, vai fazer uma construção que junta tudo isso. Então, como eu dizia, a gente está falando aqui do Enéas, que pode ser encarado como um refugiado, usando uma nomenclatura dos nossos tempos, tá, gente? Como um fundador de cidades, como um guerreiro. Não é pouco, é um elemento complexo esse, né? Um sujeito, né? Complexo, né? Ele precisa ser visto nessa sua complexidade. Eu defendo isso, pelo menos. Ao mesmo tempo em que ele pode ter componentes na configuração desse personagem que parecem dignos de atenção cuidadosa, pensando num humanismo contemporâneo a nós, né, no nosso humanismo do século XXI, né, um refugiado, né, como ele merece ser visto, ao mesmo tempo, ele, Enéas, funciona como um opressor, tanto como guerreiro, né, que vai combater o povo que está instalado, não todos, né, mas uma parte da população autóctone ali da Península Itálica, como ele acaba sendo um elemento silenciador, enquanto personagem, né, gente? Ele vai silenciar, por exemplo, não digo ele vai agir para silenciar, mas ele, enquanto personagem, nesse enredo, silencia, por exemplo, Creusa. Quem é Creusa? Creusa é a esposa dele, Troiana, que parte com ele de Troia, com o filho, Ilo, né, o menino, com o pai dele, né, com o sogro Anquises, mas que se perde no meio do caminho. Por isso que eu falei para olharem, prestarem atenção na questão da escultura do Bernini. Temos 3 elementos masculinos. A Creusa, que se perde, não aparece ali, né? A gente vai ver como isso se dá. Então, ela é uma personagem feminina que chega a ter voz, certo? Mas que é apagada, sofre um apagamento da história, porque no futuro vai haver um casamento com a personagem Lavínia, essa sim, muta persona, como se diz no teatro. Ela não fala nada, essa personagem que vai ser a futura esposa de Enéas, que dá nome à cidade que Enéas funda, que é Lavínio, né, que é uma princesa lá da região, né, dos latinos, e que não tem voz. E entre as duas eu coloquei a Dido, porque, como eu já expliquei, é uma rainha em Cartago, poderosa, rica, que tem voz, mas que acaba silenciada no decorrer da história. E aqui eu trago, então, uma outra obra, na linha das 2 que a gente viu sobre Ilíada e Odisseia. Aqui é a Ursula K., eu digo Le Guin, já vi gente falar Le Guin, eu creio que seja Le Guin, Ursula K. Le Guin, e ela escreveu essa obra Lavínia, em inglês. Tá? Também uma possibilidade de leitura para quem se interessar. Não tem a tradução em português dessa, nem em Portugal que eu saiba. Bom, eu já mencionei em alguns momentos, então, que a gente está falando de um herói que tem um caráter mítico, né? E essa obra Eneida, do Virgílio,
ela é uma composição entre mito e história. E isso é possível afirmar, porque o que acontece é que são referidos personagens da história romana do momento em que o autor está escrevendo. Então, a gente vai ver no livro 6 da Eneida, quando acontece a visita de Enéas ao mundo dos mortos, a chamada catábase. Ele viaja até lá, encontra o seu pai Anquises falecido, o pai, o espírito de Anquises, etéreo, né, que não pode ser tocado, mas tem consciência e informação, e faz uma série de declarações a Enéas sobre o que será o futuro da gente latina, o futuro de Roma. E aí tem uma ligação direta com a história romana, né? Então, quando a gente está falando da Eneida, a gente está falando, de fato, de uma obra que mistura, que combina mito e história. As origens troianas e autóctones, né? E aí tem um certo caráter mítico, e também a mitologia pensada a partir do ponto de vista da presença dos deuses, sobre os quais eu não tinha falado até o momento. A gente vai ter, tanto na narrativa heróica de matriz homérica, a presença dos deuses agindo, né, interferindo no desenvolvimento dos acontecimentos, como a gente vai ter também na Eneida. Outro caráter que a gente pode chamar de mítico são os prodígios, né, que em latim a gente chamaria, por exemplo, de monstra. Monstra é o plural de monstrum, né? Monstra, para que fique claro também, que é um termo que eu tenho evitado usar a forma portuguesa, né, em língua portuguesa, de monstro. Monstro é tudo que é surpreendente na natureza, tudo que vai contra ou diferentemente do que se espera da natureza. Então, um rio que está correndo na direção contrária ao que seria natural que ele corresse, e isso é um prodígio, é um monstro, né? Do mesmo jeito que alguns dos monstros marinhos que a gente fala que aparecem, por exemplo, nos Lusíadas, né? E aparecem também, lógico, nas explorações marítimas feitas por Enéas. A gente tem sempre esses prodígios, né? Esses elementos monstruosos, ou seja, surpreendentes, inimagináveis, decorando, né, por assim dizer, essas explorações marítimas. Esse termo que eu coloquei também em latim aqui, concilium deorum, é o concílio dos deuses, é a reunião, é o encontro dos deuses. Isso acontece tanto na Ilíada, quanto vai acontecer, por exemplo, na Eneida. Então, também são elementos constituintes dessa vertente mítica. Então, vamos entender que a Eneida, ainda que tenha sido encomendada por Augusto para estabelecer uma narrativa épica que sobressaísse a grande épica homérica, como diz o poeta Propércio, algo maior ainda, né, vai surgir. Ao mesmo tempo, não se furta a usar os recursos conhecidos da épica homérica, que incluem esses elementos constituintes da mitologia antiga, deuses, elementos prodigiosos. A estrutura é importante também a gente observar. Então, uma questão agora estrutural é pensar como esses poemas são constituídos, né? Eles são constituídos, em geral, de uma proposição. Essa proposição, que são os versos iniciais, ela é formatada de tal maneira que vai trazer o objeto da narrativa, sobre o que é que vai se narrar nesse poema, né?
vem seguido de uma invocação, em geral uma invocação às musas, né, também caráter bastante mítico aqui, né, as musas, perdão, as musas que nos ajudam a lembrar os acontecimentos e a lembrar tudo que precisa ser dito, porque vamos observar como a estrutura da épica antiga é, principalmente a homérica, uma estrutura de oralidade, quer dizer, assentar por escrito esses textos foi algo posterior. É certo que na época de Virgílio, não, já era uma obra que se via como uma obra escrita, mas, como eu mencionei, ela foi lida em voz alta, a poesia era divulgada na Roma Antiga muito em sessões de declamações, né, via a forma oral, algumas vezes acompanhada de música, outras não sabemos muito bem as circunstâncias de performance dessas obras poéticas. E, por fim, vem a narrativa, né? Então, essa proposição e invocação são os trechos iniciais do poema. Pode até haver mais do que uma proposição e do que uma invocação ao longo dos poemas, que são poemas longos, né? Então, é importante observar isso. A narrativa que se segue costuma ser, e é isso que acontece em Homero, e é isso que vai ser preservado em Virgílio, in medias res. In medias res. Isso quer dizer em meio aos acontecimentos, certo? Então, é in mais acusativo, medias e res, acusativo plural. Em meio aos acontecimentos, é assim que se traduz. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa época não é uma época que começa contando desde a gravidez da mãe do herói, não se trata disso, né? A gente vai pegar, por exemplo, na Ilíada, Aquiles enfurecido, Aquiles cheio de raiva, e essa raiva é que faz com que o grande herói, o maior dos guerreiros entre os povos gregos, se abstenha de lutar e que a guerra se estenda por tantos anos antes da derrota de Troia. Não começa contando a história de Aquiles, de quando ele nasceu, de onde ele veio, da sua origem. Não que isso não vá ser explicitado ao longo da obra, mas não é uma obra que tem um caráter cronológico nesse sentido, né? Tanto é que essas narrativas épicas, elas são recheadas de flashback, que a gente usa falar em inglês, né? Então, vai ter essa rememoração de acontecimentos. No caso da Eneida do Virgílio, a gente vai ter uma obra que começa em médias res, porque o Enéas está no meio do mar, né, já tendo fugido, escapado, né, se exilado de Troia no último dia da batalha, e depois, chegando a Cartago, vai começar uma longa narrativa memorialística, um flashback, ele vai começar a contar tudo o que aconteceu até o ponto dele estar ali. Então, vejam que são estruturas nem um pouco simples, né? Já são estruturas narrativas bastante sofisticadas. Além disso, também eu sugiro que a gente pense em alguns dispositivos que são recorrentes na época da antiguidade. E eu, de novo, me refiro a Homero como uma matriz, né? E que com as variantes, para usar uma palavra que está na moda, né? Com as variantes de cada um dos autores que vem depois dele, por exemplo, Virgílio com a Eneida, por exemplo, Camões com os Lusíadas, vão adotar esses dispositivos. Um dos dispositivos é o símile. O símile é um tipo de comparação em que em geral, se coloca um fato que está sendo narrado em comparação com uma ocorrência natural, né, um fato da natureza,
muitas vezes em relação a animais, características de determinados animais, às vezes por eventos, digamos, atmosféricos, e, eventualmente, uma comparação entre atos humanos e ações de animais, comportamento de animais, coisas desse gênero. Em geral, tem um elemento na língua de origem, né, ou no latim ou no grego, e que depois, obviamente, é traduzido para o português, nas traduções, que mostra que essa comparação é pertinente. Mas essa correlação de um acontecimento com o outro é feita no ponto de chegada, embora haja essa partícula, né, a correlação precisa ser feita no ponto de chegada, é o leitor que vai fazer essa interpretação e dizer, então isto, tal como isto, acontece dessa maneira, né? Então, é uma comparação muito mais sofisticada do que uma mera comparação do tipo, ela é bonita como uma flor. Não se trata desse tipo de comparação. Também não chega a ser uma metáfora, em que não aparece nenhum elemento indicador de que se trata de uma comparação. A metáfora faz você deduzir, tem que ser um elemento, né, que faça você pensar em algo naquele contexto em que ele está sendo utilizado, sem qualquer partícula da língua que indique que há uma comparação acontecendo ali. Então, digamos que o símile fica no meio do caminho entre uma comparação simples e uma metáfora. É um elemento riquíssimo da construção da épica na antiguidade e que vai merecer nossa atenção. Um outro elemento que, do meu ponto de vista, é bem menos interessante, mas que é preciso ser observado, são os catálogos, né? Então, a gente vai encontrar nas obras homéricas e, posteriormente, na Eneida, por exemplo, catálogo de povos que estão em luta, catálogos de barcos, né, que estão envolvidos na guerra, catálogos. E, por fim, a écfrase. A écfrase é um tipo de construção narrativa, seja oral ou escrita, porque ela também acontece nos poemas homéricos, em que uma imagem está sendo relatada, descrita, de tal maneira que você, enquanto leitor, visualizaria aquela imagem. Isso acontece muito com obras, né, pinturas, esculturas, não é só na épica que acontece esse tipo de dispositivo, tá, gente, da écfrase, né, nem mesmo o símile, não é só na épica, mas aqui nós estamos falando da poesia épica antiga, né. A écfrase vai acontecer, por exemplo, nas famosas ocorrências de descrição do escudo de Aquiles, também temos uma descrição do escudo de Enéas, e logo no livro 1 da Eneida, vamos ter uma écfrase bastante interessante, que é o próprio Enéas descrevendo as pinturas que ele está vendo no templo, em Cartago, assim que ele chega. E a descrição que o emociona tanto, né, o que ele vê e que ele descreve que o emociona tanto, é justamente a aventura duradoura, né, e terrível da Guerra de Troia. Então, sobre as linhas gerais, assim, da épica antiga e do que podemos esperar na Eneida, e depois da Eneida, por exemplo, numa obra como Os Lusíadas, eu queria só fazer uma referência breve às origens da épica em Roma. Esses dados constam do livro do professor Paulo Sérgio de Vasconcelos, que eu já recomendei a leitura, Épica 1, coleção Biblioteca Latina, da editora Unicamp. Eu peguei esses dados apenas para mostrar, muito rapidamente, o que antecede Virgílio em termos de épica em Roma. Mas mais do que tudo, porque eu acho que é uma oportunidade da gente conseguir, talvez, projetar na nossa mente
como é terrível, né, a transmissão dos textos antigos, como ela é acidentada, terrível nesse sentido, né, como ela é acidentada, como acontece de a sorte, talvez, ser um elemento terrível para isso, né? Então, o que a gente pode ver aqui? Nós temos um Virgílio produzindo a Eneida no século I antes de Cristo, e nos deixando, apesar do pedido dele, anedótico que seja, que fossem queimados os manuscritos, ele nos deixa 9.900 versos, que eu já disse que são hexamétricos, né, hexâmetros datílicos. A obra estava inacabada, isso com certeza, não resta dúvida, né, e talvez por isso que ele quisesse que fosse queimada, porque, como consta aqui da introdução feita pelo professor João Ângelo, há 58 versos incompletos, ou seja, a metrificação não foi finalizada, né? Mas temos uma obra que é perfeitamente legível, né? 9.900 versos divididos em 12 livros, como a gente costuma chamar, o livro, enquanto objeto físico, materialidade, é um livro só para nós, né? Mas ele era dividido em rolos, né? E havia, então, 12 rolos dessa obra. Veja o que vem a seguir. Temos Ênio, né? Ênio é um autor sobre o qual se elabora um pouco mais no livro Épica 1, que eu mencionei há pouco. O Ênio escreveu uma obra chamada Anales. Ele é do século III, segundo antes de Cristo, tem a época lá de vida dele. O que chegou até nós são fragmentos. São 600 versos. Esses já são de caráter hexamétrico também, ou seja, são versos em hexâmetro datílico à moda homérica, né? Ênio se julgava um novo Homero, né? Há também relatos anedóticos sobre ele sonhar que Homero dizia a ele que ele tinha renascido no próprio Ênio, né? O que me importa aqui marcar para vocês é que essa obra Anales, que pelo título já tem um caráter de história, porque os anales eram os registros historiográficos anuais feitos pelos líderes religiosos na Roma Antiga, mas aqui é um poema épico, hexamétrico, que vai justamente tratar da matéria de Enéas e Roma e a sua história. Temos só 600 versos, não é possível fazer uma avaliação crítica como é possível fazer, por exemplo, da Eneida do Virgílio. No entanto, se avalia que Virgílio tenha, digamos assim, emulado, né, o conceito de emulação, né, que é, digamos, imitar melhorando, né, que ele tenha emulado várias ideias, se não passagens mesmo de Ênio, até onde é possível comparar as obras nesse tipo de trabalho de intertextualidade, no qual o professor Paulo Sérgio é um especialista, e eu não vou entrar em detalhes, recomendo a leitura do livro, como eu sugeri. Estamos fazendo regressivo, né? A gente está do século I, indo mais para trás. Nevio, outro autor romano, escreveu um poema épico chamado Bellum Poenicum, que é a Guerra Púnica, né, como vocês podem imaginar, a guerra com Cartago. Ele também é do séculos III, segundo antes de Cristo, só sobraram para nós 60 versos. Então, um poema extremamente fragmentário. E o verso ali é o verso chamado Satúrnio. Acabei de ver que na linha de baixo faltou o acento, né? Satúrnio, às vezes aparece a palavra saturnino, né? São versos ainda considerados assim menos sofisticados que os versos hexamétricos. É um verso sobre o qual não se pode fazer longas discussões, mas que é considerado um verso assim mais rude, mais rústico, com
o qual se começou a literatura chamada romana. Voltando, então, um pouquinho mais, agora restringindo ao século III a.C., a gente vai ter o considerado criador da literatura romana, o Lívio Andronico, que traduziu do grego para o latim, até onde se pode entender, com os 40 versos satúrnios que chegaram até nós, a Odisseia, né, que chamou Odisseia, e que é apontada como possivelmente a primeira obra da literatura romana. Há uma certa disputa em torno desse poema épico ou alguma peça, né, que era encenada antigamente, traduzida por ele também, né, do livro Andrônico. Bom, com isso, eu creio que a gente encerre o nosso encontro de hoje. Estamos avançados aqui no horário. Eu pretendia ter tido tempo para abordar os Lusíadas, do Luís de Camões. Óbvio que não a obra inteira, eu não sou nem professora de língua portuguesa, mas eu queria ter tido a oportunidade de demonstrar como, nas 12 estrofes iniciais, nas 12 oitavas iniciais, a gente encontra vários elementos caracterizadores desse poema, que foi impresso pela primeira vez em 1572, como vocês estão vendo aí, né, em Lisboa, vários elementos que remontam especificamente à Eneida do Virgílio. Não que não seja feita referência aos épicos gregos, não é isso, mas claramente faz referência a Enéas, por exemplo, quando o compara ao Gama, que é o grande herói dos Lusíadas do Camões. Mas isso, se for possível, fica para uma próxima oportunidade, se der. Se não der, eu peço a vocês que façam por conta própria, né? Procurem ler pelo menos as 12 oitavas iniciais do canto 1, né, dos Lusíadas, e identifiquem ali como temos elementos caracterizadores da Eneida. Quando formos tratar na próxima aula do livro 1 da Eneida, é possível que eu faça algumas referências, mas duvido que eu tenha tempo para lidar vastamente com os Lusíadas e, ao mesmo tempo, tratar da narrativa essencial do livro 1 da Eneida, que será o tema do próximo encontro. É isso. Espero vê-los daqui a uma semana, então.